Então, bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje, 21 de novembro de 2021. De que nós vamos falar hoje? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Olha, eu recomendo assistir até o fim esse vídeo e descobrir o propósito de Deus para você, que é participar da obra de Deus para que todos os povos adorem a Jesus Cristo. Então, vamos começar. Qual seria o maior sonho do cristão? Que o nome de Jesus seja louvado em línguas jamais ouvidas no céu. Então, vamos começar. Por que será que a gente existe? E eu mesma já trouxe a resposta, né? Para o louvor da sua glória. Olha só, vamos ver lá em Salmos 29, 2. Diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. E também o Salmo 96, 3 diz: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E antes, de prosseguir, vamos ver como que tudo começou. A nossa história com Deus. Em Gênesis capítulo 12, 1, 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que isso significa? Que Deus quer, através da sua vida, abençoar todas as famílias da terra, todos que existem. Então, esse é o plano, é o propósito de Deus que está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Então, o Senhor quer que nós sejamos instrumentos de que, através de Abraão, ele traz essa bênção para todas as famílias da terra. Então, o que a gente vai fazer? Duas coisas bem simples aqui. Orar para ouvir a voz de Deus, para saber o que especificamente Ele quer de nós. E uma vez ouvido o que o Senhor falou, vamos obedecer ao que ouviu. Então, nós vamos recordar aqui o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, não é isso que a gente sempre aprendeu? E é baseado em quê? Nós sabemos que nós que cremos em Jesus, Ele é o que para nós? Ele é o Senhor e Salvador. E além dele ser o Senhor e Salvador, não basta a gente reconhecê-lo, ele deve ser obedecido. Porque para que ele seja Senhor, você tem que obedecer. E Salvador, você tem que crer que realmente tudo que ele fez está disponível para nós. E saber também que sem sacrifício não há redenção. Olha, eu trouxe um versículo aqui para falar desse, que sem sacrifício não há redenção. Está lá em Efésios, capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a redenção Jesus alcançou para nós. Redenção de quê? Da morte, porque a gente estava afastado de Deus, diz que todos pecaram, né? E através de Jesus Cristo, da morte dele, ele morreu no meu lugar, então ele me redimiu, me fez se achegar a Deus de novo. Segundo o quê? As riquezas da sua graça, não é porque a gente merece. Ele que decidiu se doar a nosso favor. Agora, a nossa parte é o quê? Deus, ele se sacrificou para nos dar a graça. E a nós, o arrependimento para a salvação. O arrependimento é o quê? Mudança de direção, é conversão. Olha só, Jesus,
disse lá em Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui só um pequeno à parte. Por que será que é tão importante o reino dos céus ser chegado? Se você for lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 5 até o 8, você vai ver quando Deus criou o homem, criou Adão. E Deus, então, ainda estava no céu. Então, Adão foi criado no céu. Então, nós temos essa saudade do céu, a saudade de tudo que transcende, porque depois que Deus nos criou do céu, ele colocou Adão lá no Jardim do Éden. Então, a importância é chegar do reino dos céus. Então, aquilo que todo homem anseia veio se realizar através de Jesus Cristo, porque foi a presença dele aqui na Terra que nos permite conectar com Deus de novo. E Deus está no céu e nós estaremos com ele, então. E qual é a nossa missão? Em Mateus 28, do verso 18 a 20, fala: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa parte é conhecida como a grande comissão. Mas antes de falar ide, por que a gente pode ir? Porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então nós podemos obedecê-lo, que tudo que ele recomendar, tudo que ele disser tem autoridade, porque todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. E nós, então, devemos o quê? Obedecer. E o que devemos fazer? Ensinar a cada um a guardar todas as coisas que ele nos tem mandado. E nós nunca estaremos sós. Então não precisamos ter medo, porque ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, se a gente ficar receoso, com medo, a gente não precisa mais, porque Jesus garantiu que está conosco até a consumação dos séculos. Então não estamos sozinhos. E quando a gente falou ali que ide por todo o mundo, por todas as nações, em outro evangelho fala Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, para ficar mais claro, nação aqui, o que significa? É um povo, uma língua e um território. Não quer dizer que essa nação é aquilo que a gente conhece hoje como politicamente definido, né? É o Brasil. O Brasil é uma nação, porque tem lá aquele território, tem os brasileiros lá dentro e falamos português. Mas dentro do Brasil há muitas outras nações, que são as nações indígenas, que é o quê? São povos, são línguas que compartilham de um mesmo território. Então, vamos ver, está lá em Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, aqui é uma visão de João, e ele está vendo diante do Cordeiro os que são salvos. E aqui fala, é uma multidão que ninguém pôde contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então, o Senhor quer que todos sejam alcançados. Então, o Brasil, podemos dizer que quase todo já ouviu falar de Jesus. Mas ainda bem que existe a palavra quase todo, porque quantas
tribos indígenas, etnias. São 344 no Brasil, 500 línguas. Então, há muita coisa para ser feita ainda no nosso país. E a gente sabe, né? A gente falou do Evangelho, falou da grande comissão, e agora, o que é a igreja? Em Efésios 1:22 está falando. Quer dizer, todos os evangelhos falam da igreja, né? Eu separei 2 versículos aqui. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Jesus é a cabeça, é a nossa cabeça. Cabeça da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Também em Efésios, no capítulo 3, verso 21, diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A esse quem? A Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo que mora em nós. Então, os 3 são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é a igreja, se eu puder resumir em poucas palavras? Um grupo de crentes dedicados a obedecer a Jesus. Em contraste com igreja, não é um ponto de pregação. A igreja para Jesus é muito mais do que assim pregar a palavra, né? Igual eu estou fazendo aqui agora. Então, esse grupo de crentes dedicados a obedecer a Jesus. Para obedecer, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que se expor à palavra, à oração, à meditação, a jejum, a todas as formas que Deus se revela a nós. É a forma que a gente tem para conhecer, para confiantemente obedecê-lo. Então, Jesus também fala: onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Então, essa é a igreja que nós queremos compartilhar entre nós, entre os crentes que estão dedicados a obedecer a Jesus. E qual é a igreja que Jesus quer? Aqui, eu não falei no início, vou falar agora. Eu estou falando alguns pontos que foram muito importantes para mim, de um curso que eu fiz, um curso de um movimento cristão chamado Perspectivas. Nele, a gente aprende com uma profundidade maior qual é a nossa missão. E aprende que Deus está em missão. Ele teve uma missão, ele tem e ele terá. Mas como para ele não há antes, durante e depois, ele tem uma missão e ele está em missão. E, na verdade, ele não precisa de nós, mas ele escolheu nos fazer participantes da sua obra. Daí, no plano dele, ele criou o homem, colocou esse homem no jardim do Éden, ele se relacionava com esse homem na viração da tarde, e ele deixou um mandato para obedecer. Olha, você pode fazer de tudo, mas dessa árvore aqui você não come. O homem desobedeceu, daí o homem foi expulso do jardim do Éden. E daí? Deus se esqueceu do homem? Não. Deus continuou no seu plano a pensar uma forma, como é que eu vou fazer para eu continuar a ter comunhão com o homem, como eu tinha na viração do dia, no jardim do Éden. Então ele pensou uma estratégia. Ele falou: eu vou chamar uma outra pessoa. Eu vou chamar Abraão para sair de um lugar longe. E através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ali, através de Abraão, Deus projetou um povo, que foi o povo de Israel. Então, mais ou menos 2000 anos, Deus ficou ensinando a esse povo como obedecer a Deus.
E a excelência do seu plano foi: eu vou enviar um homem, a ele eles vão ouvir, porque vai ser parecido com ele, vai ter os sentimentos, vai ter o corpo parecido, vai ter tudo parecido, vai ter a mente, né? Nós temos, está escrito, nós temos a mente de Cristo. Então, esse Jesus, a ele eles vão ouvir. Então, eu vou enviar o meu filho. E esse filho, então, precisou morrer para pagar o preço, né, de estar com Deus de novo. E esse Jesus pagou o preço. E quando ele ressuscitou e venceu a morte, ele enviou o Espírito Santo para nós. Para o quê? Para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus de novo. Para fazer o quê? Para fazer essa grande comissão que ele nos deixou. Portanto, ide, pregai o Evangelho, ensinai todas as coisas que eu estou ensinando, passei esses 3 anos aqui ensinando. Mas eu não vou deixar você sozinho. O Espírito Santo vai estar junto. Então, o que ele quer? Que a gente se junte, né? Um monte de crente se junte para obedecer a ele. Esse monte de crente junto é a igreja. E o monte, como eu já falei antes, pode ser apenas a partir de 2. Então, Deus está em missão. Ele não precisa de nós, mas ele escolheu nos fazer participante dessa obra. E aqui a gente vai perguntar, uai, mas a igreja precisa crescer? É necessário plantar igrejas? Aonde? E aí, a gente vai voltar às respostas lá em Gênesis, ao plano, que Deus não mudou seu plano, ele mudou as estratégias para cumprir. Lá para Abraão, o Senhor falou: eu quero que todas as famílias da terra sejam benditas. Então, enquanto as famílias da terra não puderem ser alcançadas, Deus ainda está em missão. E nós ainda temos essa missão. Por isso é necessário que a igreja cresça. E é necessário plantar igrejas. Por quê? Porque eu poderia ficar, né, igual aqui a gente na congregação amada do Senhor, e ficar o resto da vida desse jeito. Mas será que todas as famílias da terra seriam alcançadas? Será que basta isso? Eu já estou salva? Eu já, né, me conectei de novo? Mas quando a gente vê a grande comissão e vê o que o Pai deseja, que todos sejam alcançados, então é necessário plantar igrejas. Mas onde? Naqueles povos não alcançados, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então, por isso eu falei antes do que é nação. É um povo, um território e uma língua. E no Brasil nós temos 344 nações que precisam de ouvir falar de Jesus. E no mundo há mais de 8.000 povos não alcançados. E como será que a gente pode fazer isso? De muitas maneiras. Você pode orar, você pode se comprometer em estar se comunicando com os missionários, escrevendo cartas para eles. Você pode contribuir, né, com recursos financeiros. Você pode decidir aí. Existe uma gama muito grande. Você pode ser obreiro, porque a gente, né, costuma falar, não, só o missionário, ele é um semideus, é a pessoa toda poderosa que vai e não precisa de mais nada. Precisa de muita coisa, precisa desse trabalho na retaguarda, precisa de estar orando, precisa dele, né, ter apoio de quem está longe, precisa de recursos para ele poder estar lá, precisa de Bíblia na língua daquele povo, então precisa de gente estudando, precisa de conhecer a cultura daquele povo, então precisa de antropólogos, precisa de sociólogos, precisa de muitas coisas, muitos conhecimentos ao entorno desse plantar igrejas. Por isso eu falei, não basta um lugar de pregação,
O Senhor, Ele quer que as pessoas estejam envolvidas para que essa igreja seja o quê? Esse grupo de crentes, crentes que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, esse grupo junto, crendo e fazendo Jesus ser obedecido. Então, a essência da igreja é isso, é seguir a Jesus e ensinar outras pessoas a obedecer. E aqui eu trouxe uma estatística, né? Então, você precisa de estatístico, precisa de pessoas, os mais diversos conhecimentos podem ser engajados na obra do Senhor. Então, alguém pesquisou e viu que para cada 1000 horas de esforço evangelístico, se convertem 22 pessoas nos Estados Unidos. 50 na América Latina, 1000 no Cazaquistão, 6.500 na Arábia Saudita. O que isso significa? Que, de repente, em alguns países onde a palavra já foi muito divulgada, a maioria lá, né, é chamado de protestante ou evangélico, então é difícil. Para aquelas 1000 horas de trabalho, apenas 22 pessoas se convertem. Na América Latina, é mais do dobro, né? 50 pessoas. Mas naquele povo que nunca ouviu falar, aquele povo que a gente chama de não alcançado, exemplo aqui, o Cazaquistão, 1000 pessoas. Isso significa o quê? Que as pessoas estão ávidas, estão sedentas de ouvir Jesus. E no mundo árabe, você vai dizer que mais difícil ainda não, mas as pessoas estão com mais sede, tem 6.500 pessoas. E se a gente pensar, eu ainda poderia falar aqui do Irã, né, que é o povo persa. Mais pessoas estão abertas. Por quê? Porque o Islã, ele tem dificuldade de pregar o amor. Ele prega mais a lei, assim, é difícil. Então, os povos não alcançados estão mais abertos do que a gente imagina para receber a palavra, para conhecer a Jesus. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem para a semana. Você orar e perguntar a Deus o que você pode fazer no meio de tantas possibilidades. E não quer dizer que eu esgotei todas, eu dei alguns exemplos, mas o Senhor, como Ele está presente no seu espírito, Ele pode falar uma coisa nova, porque Ele traz novidade para você participar do reino de Deus, colaborando nesse ID, ensinar as pessoas, participar disso das mais diversas formas. Então, lembra lá no começo que eu falei, são duas coisas, orar para o Senhor mostrar e quando o Senhor mostrar, a gente obedecer. Então, esta é a reflexão da semana. Senhor, fala comigo, o que eu posso fazer? Senhor, me dê forças para eu te obedecer. E que cada um possa refletir essa semana no nome santo de Jesus, porque nós queremos cooperar, nós queremos que Jesus venha logo. E por que ele não chegou ainda? Que ele está aguardando as pessoas para serem alcançadas, né? Há 8.000 povos não alcançados, ele não quer que essas pessoas se percam. Daí ele está dando mais tempo para a gente, e nós devemos aproveitar esse tempo. Então, em nome de Jesus, sejamos todos abençoados, tenhamos uma ótima semana e muito obrigado a vocês que me ouvem, que me assistem. Em nome de Jesus, amém. Obrigada.